O que o Goiás precisa fazer em 2022 para recomeçar a reconstruir a sua grande história dentro do futebol brasileiro? No vídeo de hoje, irei trazer aqui as expectativas para esse ano de 2022, com essa volta do time esmeraldino à elite do cenário nacional. Além disso, falar sobre as questões que envolvem as suas dívidas, faturamento também para os próximos anos, ampliação do estádio da Serrinha e os principais pontos que o Goiás precisa melhorar para realmente voltar a ter aquelas boas épocas, tanto no início do ano de 2000, final da década de 1990 e, por que não, até os meados dos anos 2010, quando o Goiás começou a frequentar com mais vezes a Série B do cenário nacional. Eu irei fazer aqui um parâmetro do que podemos esperar para o Goiás nesse ano de 2022 e os primeiros passos aí que a diretoria deve recomeçar a fazer para colocar o Goiás novamente dentro dos gigantes do futebol brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei fazer aqui também, por que não, uma avaliação de como que estão as coisas dentro do Goiás Esporte Clube. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo com outros esmeraldinos, que com toda certeza ajuda a gente a crescer ainda mais aqui no YouTube do Goiás News. Eu irei começar aqui o vídeo de hoje falando de algumas soluções que o Goiás já vem fazendo desde a última temporada. A primeira delas, a quitação de dívidas, que com toda certeza é um passo fundamental para o Goiás aí retomar aos caminhos aí dos principais clubes do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Goiás foi por muitos anos um dos clubes mais bem estruturados, assim como é hoje, e ainda assim é um dos times que mais pagavam bem e principalmente certo em dia. Realmente eu que comecei a acompanhar o Goiás mais de perto mesmo a partir da temporada de 2013, eu ainda sou um pouco jovem, só tenho 19 anos de idade. A primeira vez que eu vi o Goiás atrasar salários foi agora em 2020, ou seja, o time que sempre teve essa constância boa nos seus pagamentos. Em 2020 e até o início de 2021 se endividou bastante, mas agora com a gestão do Paulo Rogério Pinheiro está melhorando um pouco as questões. Só em 2021 o Goiás pagou 20 milhões de reais de dívidas de curto prazo. E o que sobra para a temporada de 2022? O Verdão terá que quitar aí mais ou menos 17 milhões de reais durante a temporada das dívidas de curto prazo, elas que já se encaixavam mais ou menos no valor de 1 milhão e 300 mil reais por mês, descontados desde o início de 2020. Além disso, as dívidas de longo prazo girei na casa mais ou menos de 50 milhões de reais, mas realmente o que tira o sono dos dirigentes toda noite são essas dívidas de curto prazo, aquelas que, se você não pagar, realmente ou você toma uma punição financeira ainda maior, ou a perca de pontos, leva na FIFA, algo, por exemplo, que aconteceu com o Cruzeiro na Série B de 2020, o time perdeu aí 6 pontos antes mesmo do início da competição, até mesmo agora mais recentemente, naquele caso do Michael, que o Goiás não pagou o Goianese, enfim, ficou aquela indecisão a respeito dos valores, ou seja, essas dívidas de curto prazo são as principais. O Goiás já quitou aí 20 milhões em 2021 e fica mais esses 17 milhões de curto prazo para a próxima temporada. Como eu disse, as principais realmente para serem pagas. Em questão também do seu faturamento melhora muito, então o que estava sendo um esforço muito grande para o Goiás manter a sua folha de pagamento em dia em 2021 será um pouco mais aliviado se seguir a mesma linha de raciocínio para este ano que se inicia. Isso porque o faturamento, outra métrica também muito importante para o Goiás já se ajeitar e também prever times melhores futuramente. Na Série B, o faturamento do Goiás foi de 8 milhões de reais por direitos de transmissão, mais os jogos exibidos na TV Anhanguera, que no total foi 3 em TV aberta, ou seja, o Goiás com televisão teve uma receita mais ou menos de 10 milhões de reais, sem considerar os patrocinadores e por aí vai. Só de direito de transmissão na Série A de 2020, o Goiás faturou 34 milhões de reais. E a previsão que o menor valor mais ou menos que o time da Série A do futebol brasileiro em 2022 faça, seja entre 40 a 50 milhões de reais, ou seja, o Verdão quase que quadruplica esse valor que recebeu na temporada de 2021. Se fizer bem direitinho, tem tudo para montar realmente um elenco ainda melhor. Nos últimos anos, o faturamento do Goiás até que deu uma crescida, mas muito por conta da desvalorização do real do que propriamente grandes campanhas do time esmeraldino ou organização assim fora da média em relação aos outros clubes. Receita do Goiás em 2016 foi na casa de 90 milhões de reais, mesmo estando na Série B. Isso porque naquela temporada a Rede Globo pagou mais de 30 milhões de reais por conta aí, meio que como se fosse um calção do time que caía da Série A para a Série B receber para as próximas temporadas. O Goiás pegou esse valor todo de uma vez. Em 2017, mais um ano de Série B, o Goiás pegou 65 milhões de reais
e em 2018 o faturamento aí a última temporada para o Goiás realmente ainda continuar tendo esse faturamento de primeira divisão, aí sim o Verdão pegou aí 81 milhões. Para 2019, o maior faturamento da história do time, 99 milhões de reais naquela ocasião, considerando tudo, né? Bilheteria, venda de jogadores, também os próprios direitos de transmissão, que aqui no futebol brasileiro é o principal valor, né, que os clubes recebem durante a temporada. E agora na última temporada que eu tive acesso, foi ainda em 2020, o faturamento do Goiás foi ainda maior, foi 90 milhões de reais, né, bem maior do que 2018 e 2017, ainda sem considerar, por exemplo, a receita de bilheteria que ficamos sem, né, durante todo o ano. Então o Goiás meio que já se reequilibra financeiramente, o que é muito importante dentro do futebol atual, com toda certeza já é um caminho excelente, né, para o Goiás retomar ao primeiro nível e o primeiro escalão do cenário nacional. Como deu para perceber, principalmente a gente comparando os dois gráficos, tanto de faturamento quanto endividamento do time esmeraldino, mostra a importância do Goiás de continuar na primeira divisão. Ou seja, desde que o Goiás passou a ser esse time que sobe e desce em questões de 2 ou 3 anos, com toda certeza o time caiu de patamar e ainda assim elevou ainda mais as suas dívidas. Até 2010 o Goiás teve aí uma sequência muito grande na primeira divisão, foi do ano de 1999 até, né, a temporada, perdão, de 2000, né, o 99 Goiás foi campeão da Série B, de 2000 até 2010 disputando a primeira divisão. Então nessas 11 temporadas, com toda certeza, o Goiás viveu, por que não, o seu melhor momento na história. Chegou em 2002 já com um time muito forte na disputa do Campeonato Brasileiro, em 2003 na semifinal da Copa do Brasil, 2005 terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 2006 sua primeira participação na Copa Libertadores. Aí para 2008, 2009, campanhas interessantes também no Campeonato Brasileiro, apesar daí de ter perdido o gás na reta final. Em 2010 também o time sendo rebaixado, mas chegando até a final da Copa Sul-Americana. Então assim, foi um momento realmente de glória do time esmeraldino, o que obviamente a gente já esperava que o Goiás poderia fazer aquilo, mas que não seria o último alcance, enfim, não seria algo que nunca mais veríamos dentro do time esmeraldino. Infelizmente, a partir de 2011, o Goiás virou realmente quase que um time de segundo nível, né? Isso porque em 2012 fomos bem, aí já deu para retornar para a Série A com o título brasileiro. Em 2013 já bem forte, conquistou inclusive a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Infelizmente naquela época só iam 4, né, para a Libertadores. 2014 uma campanha razoável de 12ª colocação. Em 2015 realmente voltando, né, a disputar a Série B. Então até esse momento, em 2015, o Goiás, mesmo tendo esse rebaixamento, né, em 2012, iria voltar à Série B. A tendência era que retornasse logo no seu primeiro ano, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Goiás engatou a sua pior sequência, jogando a segunda divisão, foram 3 temporadas consecutivas. Aí a partir daí realmente ficou muito feia a coisa para o Goiás, né? Perdeu aquele nível de time de primeira divisão tão tradicional, jogando em tantas temporadas consecutivas no futebol de elite, né, do Campeonato Nacional. Em 2018 retornamos, fizemos até com uma campanha interessante, né, na Série A de 2019, 10ª colocação, mas novamente já em 2020 sendo rebaixado aí para a segunda divisão consecutivamente. Com toda certeza teve aí vários problemas, então da gestão do Marcelo de Almeida, esse endividamento, até a paralisação do futebol foi muito prejudicial para o time esmeraldino, mas fato é que o Goiás não vive período assim de glória de organização, enfim, até mesmo divisões para o futuro. É meio que quase que foi inevitável esse rebaixamento de volta para a Série B. Então por isso a gente precisa manter essa constância dentro do cenário nacional. O Goiás nunca subiu em um ano e caiu já no outro. Um fato que aconteceu mais ou menos parecido foi lá na temporada de 82, que em 1981 o Goiás subiu, né, da Série B para a Série A. Acabou que naquele ano ainda uma repescagem, enfim, jogou a Série B ainda no mesmo ano que jogou a Série A, e já em 83 no caso, já estava de volta para a primeira divisão. Então meio que bagunçado, né, esse cenário aqui do Brasil, mas enfim, o Goiás nunca subiu de divisão e no primeiro ano, né, de voltando à elite, foi rebaixado. Isso nunca aconteceu. Além disso, o Goiás nunca caiu em último, apesar aí dos 5 rebaixamentos, se eu não me engano, do time esmeraldino na história. As 2 piores colocações foram agora recentemente, né? Tanto em 2010, na 19ª colocação, assim como em 2015, o Goiás só ficou aí na frente do Joinville naquele Campeonato Brasileiro. Então o Goiás conseguiu uma sequência assim, não precisa ser de 10, 15 anos como já fez em anos anteriores, mas pelo menos 5 temporadas consecutivas já é assim um divisor de águas fundamental dentro do cenário do futebol brasileiro. Um próprio exemplo, por exemplo, do Ceará, que está na Série A
desde 2018, após ter passado aí mais de 7 temporadas distante da primeira divisão. O Goiás não precisou disso, né? Realmente o máximo de tempo que ele ficou de fora da Série A foram 3 anos, mas ainda assim tem que manter essa constância, pelo menos aí 3 a 5 anos o time já consegue se organizar, fazer contratações melhores, enfim, ter um apoio maior também da torcida e fazer os seus investimentos para realmente se reposicionar dentro dos maiores times aqui do futebol brasileiro. Essa constância, né? Jogar com mais vezes seguidas a primeira divisão. E outros 2 pontos também que eu queria colocar aqui no vídeo de hoje, os 2 finalistas, né, desse vídeo, desse final de semana, primeiramente da Copa do Brasil, competição aqui dentro do futebol brasileiro que tem a maior premiação, muito importante o Goiás fazer boas campanhas, assim como fez lá em 1990, chegando até a final da competição, perdeu aí apenas para o Flamengo na final, além de já ter chegado mais 2 vezes nas semifinais da competição. Perdão, 3 vezes, né? A primeira delas em 1989, acabou aí sendo eliminado nas semifinais, assim como em 2003, perdendo para o Cruzeiro, e em 2013 também sendo derrotado pelo Flamengo. Até a temporada de 2014, 2015, a Copa do Brasil não tinha essa premiação astronômica. A partir já de 2016 e 2017, realmente foram aí os principais anos, um investimento muito pesado, tanto da Rede Globo quanto dos outros patrocinadores da Copa do Brasil em sua premiação. O time que chega nas oitavas de finais fatura aí 2 milhões e 700 mil, nas quartas 3 milhões e 400, semifinal o time que já alcança aí 7 milhões e 300 por avançar de fase, sendo vice-campeão, né, chegando na final e perdendo, seria 23 milhões de reais, ainda segundo a temporada de 2021, e o campeão faturou aí 56 milhões de reais, ou seja, tanto que é importante isso, até mesmo um exemplo clássico, né, que aconteceu agora recentemente dentro do Brasil, foi com o América Mineiro, que mesmo na Série B chegou até na semifinal em 2020 e teve um faturamento de 17 milhões e 600 mil reais só de premiação da Copa do Brasil. Já ficou bem claro na montagem do time agora de volta para a Série A de 2021, fazendo um time bem mais forte do que, por exemplo, o Juventude, o Cuiabá e a própria Chapecoense, que disputaram, assim como o América Mineiro, a Série B na temporada anterior, ou seja, o quanto foi importante essa premiação da Copa do Brasil para já elevar o nível do América Mineiro em 2021, né? Então é muito importante o Goiás chegar mais firme nas fases decisivas da Copa do Brasil. A última campanha assim realmente aceitável para o Goiás, né, que é no mínimo chegar nas oitavas, foi lá em 2018, acabou perdendo para o Grêmio. Anteriormente a isso, se eu não me engano, foi em 2013, quando chegamos aí na semifinal, em 2012 também nas oitavas, 2011, se eu não me engano, foi nas quartas ou nas oitavas de finais também. Então o Goiás precisa voltar a ter boas participações, melhor dizendo, na competição, né, que mais premia os times financeiramente falando. E para finalizar o tópico, assim, é fundamental, né, para o Goiás realmente colocar de novo no patamar dos gigantes aqui do cenário nacional, é o término das obras no estádio da Serrinha, que já estamos aí quase finalizando. A tendência é que agora para 2022 seja criado o tobogã atrás do gol ali dos vestiários, tendo essa ampliação um pouco maior. Para 2023, a tendência é que seja o último ano das obras, a ampliação também da arquibancada, onde fica ali a entrada do portão 3, as cabines de transmissões, enfim, a tendência é que seja expandida aquela área, alcançando até a capacidade de 27 mil torcedores. Então os passos, né, a criação do segundo tobogã, atrás ali dos vestiários, além disso a ampliação da arquibancada que fica ali junto também com as cabines de transmissões e o envelopamento do estádio. Esse em Goiás já tendo essa característica da sua casa própria, acho que pode sim ser um fator decisivo, tanto para maiores faturamentos, até mesmo por conta assim, de ter essa identificação, ser um estádio próprio, enfim, ter realmente um alçapão aqui em Goiânia, acho que pode ser um diferencial para o Goiás, assim como foi várias temporadas jogando aí no Serra Dourada. Eu quero saber a sua opinião a respeito de cada um desses pontos, né? As dívidas, o faturamento, também essa permanência na Série A por mais temporadas, além de boas participações na Copa do Brasil, e aí a conclusão do estádio da Serrinha sendo 4 fatores, né, mais ou menos, fundamentais para o Goiás realmente se recolocar dentro dos gigantes aqui do cenário brasileiro. Quero saber sua opinião a respeito de cada um deles, se você concorda, se você discorda, e mais outros pontos também importantes para o Goiás realmente voltar a ser grande, assim como já acostumamos, né, por várias temporadas, tendo essa decadência nos últimos anos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!